Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus, mais uma vez aqui nós estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Estamos aí no nosso terceiro trimestre, classe de jovens e adultos, e hoje nós temos a nossa lição de número 4. Nós estamos aí estudando os ensinos de Jesus nesse trimestre, e a lição de número 4, nós temos o título aí, Jesus e o amor ao próximo. Uma lição maravilhosa, excelente, uma mensagem extraordinária, que nós possamos, segundo a graça que o Senhor nos der nessa oportunidade, nós aproveitarmos ao máximo esta lição. Nós temos a leitura bíblica de Lucas capítulo 10, verso 25 até o 37, que eu vou estar fazendo com os irmãos no desenvolvimento aí, antes do desenvolvimento do primeiro tópico. Nosso texto áureo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos capítulo 13, verso de número 8. Nós temos um sumário da nossa lição, que nós vamos aí seguir. A introdução, primeiro tópico: quem é o meu próximo? Esse vai ser o nosso assunto do primeiro. Humildade, escândalos e perdão. E o terceiro tópico: amar o próximo é amar a Cristo. E por fim, a nossa conclusão. Vamos fazer a leitura da nossa introdução. Alguns dos ensinos mais notórios e surpreendentes de Jesus são aqueles que dizem respeito ao nosso relacionamento com o próximo, surpreendendo a muitos religiosos que esperavam poder justificar-se diante de Deus à parte e alheios aos seus semelhantes. A máxima exarada aí no mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e demonstrada perfeitamente na obra consumada na cruz, ilustra a importância vital da prática do amor ao próximo em todas as suas aplicações e aspectos, para aquele que verdadeiramente deseja seguir o Mestre. Está aqui, irmãos, o assunto, portanto, principal nosso hoje é amor ao próximo. Assim sendo, o primeiro tópico: quem é o meu próximo? Lógico, precisamos identificar aqui, para que nós possamos então dar atenção, e se porventura não sabemos, vamos aprender através dessa lição, nessa oportunidade.
Lucas capítulo 10, o verso 25 a 37, é o texto escolhido para a nossa leitura. E eu leio assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele. E partindo, e tudo o que demais gastares tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Aqui está o texto. Antes de fazer a leitura do nosso material de classe, eu quero fazer uma observação com os irmãos, que o texto que ora acabamos de ler, o próximo, ou aquele que ajuda aquele miserável que estava ali meio morto, caído, percebam que não é Jesus. Muitas vezes nós ouvimos dizendo que o bom samaritano é Jesus, né? No texto, no caso, não, tá bom? Então é Jesus que está contando esta parábola e então ensinando para aquele escriba quem na realidade seria o seu próximo, ou ele próprio seria o próximo de quem. Então não se refere a Jesus neste texto o caso aí de ser o bom samaritano, ainda que tais características sim se aplicam a Jesus. No primeiro tópico, quem é o meu próximo? A questão inicial proposta a Jesus pelo escriba é diferente daquela feita pelo jovem rico, exceto que desta vez a intenção era de tentar o mestre, esperando que ele dissesse algo que destoasse da lei. O escriba deseja saber o que fazer para herdar a vida eterna, e a resposta é extraída pelo mestre da própria boca do inquiridor: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Chama a atenção de vocês, que gostam até de fazer uma marcação, marque por gentileza. Amar, olha, o teu próximo, ao teu próximo como a ti mesmo. Daqui a pouco a gente vai comentar isso. Há que se destacar que a parte final dessa citação não consta na mesma passagem, ou seja, há uma parte de Deuteronômio 6,5 e
o final de Levítico capítulo 19, verso 18. Mas ao ser indagado em passagens paralelas, tanto Jesus afirmou como os próprios escribas reconheceram que amar a Deus e ao próximo eram os mais importantes mandamentos e que esta era a essência da lei. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e, por hora aqui, o próximo como a nós mesmos. O texto de Deuteronômio capítulo 6:5 para os irmãos: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Levítico 19:18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Essa é a letra da lei aí para nós. Em Mateus 22, 34 até o 40, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Claro, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, que é colocado para nós aqui num relacionamento vertical, o homem em relação a Deus, se ele ama a Deus realmente, ele cumpre toda aquela parte dos 10 mandamentos relacionados a Deus, né? E amar o próximo é um relacionamento na horizontal, aí diz respeito a nós, a cada um de nós, como que nós lidamos com cada um dos irmãos aqui nessa nossa convivência na sociedade, dentro da nossa comunidade de fé. Então, amar o próximo, cumpriu esse mandamento, logo todos os demais também serão cumpridos. Você não vai cometer o adultério, você não vai cobiçar as coisas alheias, né? Tudo isso. Então, a lei depende desses dois principais mandamentos. Mas ainda, continuando aqui, quem é o meu próximo, nós lemos nessa segunda parte aqui do primeiro parágrafo: é louvável que esse homem tenha admitido que a verdadeira piedade, ela consiste mais numa disposição interior de sinceridade e voluntariedade para com Deus do que em formas exteriores de religiosidade. E considerado que amar o próximo seja um mandamento de quase igual importância, mesmo assim, ele procura tranquilizar a sua própria consciência diante do conselho: faze isso e viverás. E recorre ao subterfúgio aí de perguntar: quem é o meu próximo? Aí deixei marcado para vocês, sugerindo o seu desconforto com o fato de que devamos amar todas as pessoas sem exceção, e não apenas amar os que nos amam e odiar os nossos inimigos, como dizia a tradição dos antigos. Ora, observemos algo: qual é o maior desafio do Evangelho para nós? Quero deixar essa pergunta aqui para os irmãos, e nós, no decorrer da nossa lição, lógico, a resposta ela vai ser apontada. Qual é o maior desafio de viver o Evangelho? É vencer tribulações, dificuldades, perseguições? Ou então vencer os pecados, aqueles que muitos consideram grande pecado, se é que há diferença entre pecados?
Qual é o maior desafio do Evangelho? O que hoje os chamados cristãos têm maior dificuldade em realmente viver? Fica aqui para nós a pergunta. Do que nós lemos aqui, percebemos que esse escriba, ele está baseado apenas na sua religiosidade, tá? E quando questionado a respeito, colocado por Jesus aqui essa situação, ele vai se sentir aí bem, o desconforto dele aí, que ele tinha que amar além daqueles que lhe era conveniente, mas amar também os seus inimigos. E isso para um religioso é confrontante. E aqui que está esse desenvolvimento desta palavra que Jesus ele nos trouxe. O nosso segundo parágrafo desse primeiro tópico, Jesus ele responde ao escriba com uma ilustração, cujo ensino é de que qualquer pessoa é o nosso próximo, mesmo aquele por qualquer outro motivo seríamos levados a considerar um inimigo. E ao mesmo tempo condena a hipocrisia dos escribas e fariseus, apontando a sua falta de compaixão e de misericórdia, não com inimigos, mas com seus próprios conterrâneos, a despeito de toda a sua religiosidade. Um grupo religioso que nem mesmo os seus próprios conterrâneos eles estavam realmente demonstrando cuidado, demonstrando amor. Aí quanto menos amariam um inimigo, Era um judeu como eles que descia de Jerusalém para Jericó e que havia caído na emboscada dos assaltantes. Mas nem a religião do levita, nem a ciência do doutor foram suficientes para comovê-los em relação ao seu próximo. Ao passo que o samaritano, vendo, moveu-se de íntima compaixão, e isso a despeito da acirrada aversão que havia entre judeus e samaritanos. Vamos ler os textos que estão apontados para nós aqui, textos bíblicos. Olhe para Mateus 12:7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. João capítulo 4, verso 9 e depois o verso 20, disse-lhe pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A lição que Jesus ele traz ficou de sábado para mim, irmãos, algo muito patente na mensagem que nós ouvimos e que cabe a lembrança aqui nesse nosso estudo a respeito do que o pastor falou com relação a Jesus Cristo, dele pregar aquilo que ele realmente vivia. E olhe só, então se Jesus ele está falando de amor ao próximo, e para Jesus quem é o próximo? É aquele que necessita da sua ajuda, é aquele que necessita da sua misericórdia, é aquele que necessita da sua graça. Logo, quem também é o nosso próximo? Aqueles que estão precisando da nossa ajuda. Não importa se ao ajudar alguém nós não vamos ter retorno com essa ajuda, ou até mesmo tenhamos que ajudá-lo uma vez, duas vezes, três vezes, quantas vezes forem necessárias. Essa é a essência do Evangelho. E Jesus ele veio exatamente para quebrar essa barreira existente no meio dos religiosos. Naquela época,
e também no decorrer do tempo, porque nós vivemos hoje na mesma situação em que muitos religiosos têm prazer em ajudar um grupo que pertence a eles, grupos com os quais são bem afinados. Agora, aqueles que realmente são necessitados, mas muitas das vezes causa algum desconforto para mim, esse eu não quero ajudar. Então, para Jesus aqui não tinha barreira religiosa, não tinha barreira cultural. Aquela ocasião existia um foco muito grande na sinagoga. Aqueles que pertencessem à sinagoga, eles tinham todas as portas abertas para eles, em todas as áreas da vida. Mas aqueles que não pertencessem à sinagoga, esses eram jogados, eles eram marginalizados. E qual que era o critério deles para não participar da sinagoga? Muitas das vezes aqueles defeitos físicos que os religiosos entendiam que era juízo de Deus, que a pessoa estava naquela condição porque estava sob pecado, né? Dominado por pecado, então estava sob o juízo de Deus. Então excluíam essas pessoas da sinagoga. Logo, fora da sinagoga, eles não tinham oportunidade nenhuma de crescimento dentro da sociedade. E aqui nós temos o caso dos samaritanos. Os samaritanos e judeus sem se comunicarem, adorando em lugares diferentes, ensinos diferentes. No entanto, Jesus se aproxima dessa mulher e entende que ali estava uma alma necessitada, uma alma que precisava da sua graça e da sua misericórdia. Portanto, ali estava um próximo, né? Para ajudar, para ser ajudado. Mas quem ainda é o meu próximo? Agora nesse segundo parágrafo aqui, nessa segunda parte que eu dividi para os irmãos, o escriba admitiu que a contragosto que o samaritano havia sido próximo do judeu ferido na estrada, porquanto havia usado de misericórdia. E aqui chamamos atenção para o aspecto de que amar o próximo significa ser o próximo de outro. Olha que interessante. Nós temos que estar próximos, ser o próximo daquele que necessita da nossa ajuda, aquele que sabe o bem, né? Sabe fazer o bem, ele tem com ele o bem e sabe o que tem que fazer e não faz, comete pecado. Os escribas e fariseus amavam apenas aqueles que os amavam, numa atitude semelhante à de muitos hoje que acreditam ser o sentido do mandamento em pauta. Mas a lição aqui é que não devemos amar apenas amigos, parentes ou irmãos na fé. Devemos amar a todos os nossos semelhantes, sejam eles estranhos, sejam eles inimigos, como o samaritano poderia aí ter sido considerado um inimigo pelos judeus e vice-versa, estando sempre prontos para ser o próximo de qualquer um que precisar da nossa misericórdia e da nossa compaixão. Isso é viver o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Leiamos os textos de referência aí. Mateus capítulo 5, verso 43 até 45. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, olha Jesus dizendo, primeira parte, a lei. Agora, Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e
injustos. Para Deus não tem diferença. A bênção de Deus sobre a face da terra, Ele não separa somente para aquele que é bonzinho, para aquele que o agrada, para aquele que o reconhece. Não, a chuva, o Senhor Deus, Ele faz cair sobre maus e bons. Olhe para Romanos 12, verso 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Que texto! Esclarecendo aqui para os irmãos, portanto, se o teu... Então Paulo, ele está escrevendo para a igreja. Então vou colocar assim, falando diretamente com a igreja, com os irmãos de Roma. Portanto, se o teu, olha o pronome, o teu inimigo tiver fome, e você cumprindo o que ele orientou aqui, você vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça de quem? O pronome aqui, sua, se refere ao inimigo. Então você, pelo menos aqui no português, está desse jeito, tá bom? Então olha só, se o teu, refere-se então à igreja, Paulo falando com a igreja, e lá, sua cabeça, a cabeça do inimigo. Então quando nós temos pessoas que nós consideramos inimigos, e que muitas vezes nos maltratam, nos perseguem, sempre tem uma palavra às vezes da qual nós não gostamos muito de ouvir. Porém, se precisando da nossa ajuda, e nós ajudamos, estendemos as mãos, nós não agimos da mesma forma que ela agiu para conosco, logo nós trazemos essa confusão na cabeça dessa pessoa, porque ela vai ficar refletindo sobre isso. Eu maltrato, eu faço, eu não ajudo, eu sempre ali estou causando um certo desconforto para ele. No entanto, quando eu preciso, ele sempre está de braços abertos para me ajudar. Isto é evangelho, isso é viver na presença de Jesus Cristo. O alvo do nosso amor, irmãos, tem de ser, olhe só, aqueles que estão nos aborrecendo. Então quem é o nosso próximo? É aquele que precisa de nós, que precisa da nossa ajuda. Em que condição? Não importa, em que momento, não importa, que grupo de pessoas são esses, não importa. O importante é se observar que precisa e eu posso ajudar, então eu estendo as minhas mãos e eu ajudo. O verdadeiro amor não é aquele que escolhe pessoas para ajudar, viu? Seguindo o sumário da nossa lição, nós entramos aqui no nosso segundo tópico, e nós temos aqui humildade, escândalos e perdão, baseado aqui em Lucas capítulo 17, versos de 1 a 4, vamos ler. E disse aos seus discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daqueles por quem vierem, ou seja, os escândalos. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário.
nós vamos perdoar o nosso irmão, aquele que pecar contra nós, se verdadeiramente se arrepender e vier ter conosco. Na realidade, o fato da pessoa se voltar para nós pedindo perdão, nós não vamos nem analisar, se ele se arrependeu verdadeiramente, porque nós não temos condição para tal. O único que pode conhecer o sentimento das pessoas é Deus. Mas se ela vem ter conosco e demonstrando arrependimento, nós devemos perdoar. Agora, fazemos isso por obrigação? É uma obrigação que nós cumprimos ao perdoar alguém? Então guarde com você essa questão que eu acabei de levantar. Se eu tenho que perdoar por obrigação, se eu tenho que amar por obrigação, vamos continuar. Então, humildade, escândalos e perdão, material de classe. Esta passagem, ela condensa de forma breve o ensino registrado por outros evangelistas, e nela Jesus trata de dois assuntos diretamente relacionados com o amor ao próximo, particularmente aí no âmbito de amor entre os irmãos. Ora, os discípulos, eles disputavam entre si qual seria o maior deles, e o Senhor repreende essa atitude, ensinando-lhes que a grandeza no reino dos céus está em servir, em ser humilde, e não ser altivo, desdenhoso em relação ao próximo. Ora, somente aquele que ama o próximo é humilde como uma criança. O contrário, por sua vez, também é verdadeiro. Aquele que não ama, despreza, e não se importa se as suas atitudes ou palavras servem de ofensas e tropeço para a fé daqueles que creem. Jesus afirma ser necessário que os escândalos ocorram, porque o amor inevitavelmente esfriará como sinal dos tempos, e com isto se manifestarão aqueles que realmente são sinceros, a despeito das ofensas e escândalos no mundo. E também vai aí se manifestar aqueles que não têm o amor de Deus em seus corações. Então, no texto que lemos, virão dias que nós vamos contemplar escândalos, sim, e é até necessário que aconteça. Por quê? Para que se manifestem no meio do povo de Deus esses que nós acabamos de ler aqui. Vai se manifestar aqueles que são verdadeiramente sinceros, aqueles que têm o verdadeiro amor de Deus dentro do seu coração, como também vai manifestar aqueles que não têm esse amor. Interessante, de modo que nós temos que tomar muito cuidado em observar determinadas situações que ocorrem, principalmente no meio da igreja. Tomar cuidado de tomar partido, de às vezes entrar aí numa peleja que às vezes nem dizia respeito a nós, e às vezes já estamos palpitando. E nós devemos estar atentos. Certas coisas ocorrem no meio do povo de Deus, é para se manifestar aqueles que realmente amam, aqueles que realmente têm um amor de Deus no seu coração. E Deus não faz tal coisa, meus amados irmãos, para Ele ver. O Senhor, Ele conhece todas as coisas, o mais profundo e o escondido de cada coração, Deus é conhecedor. Deus, Ele permite que essas coisas ocorram para que nós mesmos, primeiro, nos conheçamos, porque muitas vezes falamos que nós amamos a Deus, temos fé no Senhor, mas diante de determinadas situações, como tem sido o nosso comportamento? E por outro, para também observar aqueles que estão conosco, que andam com a gente, para que se revele a sinceridade desses que estão conosco. No meio dessas dificuldades, tudo nós vemos, o irmão realmente é um homem de Deus, a irmã
realmente é uma mulher de Deus, superou determinadas situações. Os textos de referência de Mateus 18, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chama uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Criança não tem interesse de ficar buscando posição. Criança não tem mágoa no coração. Às vezes ofendida, ela dá uma voltinha ali, retorna e esqueceu daquele problema, já não tem mais. Então, se nós queremos fazer parte realmente do reino de Deus, nós temos que ser como uma criança. Nada de ficar guardando determinadas coisas no nosso coração, ficar aí alimentando às vezes mágoa, tristeza por causa de alguma coisa que ocorreu. Olha só, o outro texto: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse tal de servir, de estar à disposição de alguém para o serviço, de se dispor para resgatar alguém, que desafio, que desafio. Romanos capítulo 14: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que tem por imunda, mas para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Essa é uma situação que sempre aflora no meio da igreja, sempre aflora. Aqui Paulo está fazendo referência à comida, algum tipo de comida que para alguém era imunda, mas para outro que vai participar daquilo, acho que para ele não faz mal. A questão não é se faz mal para mim, a questão é se faz mal para o meu irmão. Se tal atitude minha vai fazer mal para o meu irmão, então eu preciso mudar de atitude. Esse é o Evangelho. Esta é a lição que nós estamos aprendendo. A preocupação com o nosso próximo. Eu perco para que o meu irmão ganhe. Eu abro mão de uma determinada coisa que para mim não teria importância, mas se para o meu irmão tem e eu vou escandalizá-lo, então eu abro mão, porque o meu irmão tem valor para mim, porque Cristo morreu por ele. E como eu destruiria aquele por quem Cristo morreu? Mateus capítulo 24: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse amor precisa permanecer dentro de nós, vivo, pujante dentro de nós, a fim de que nós não venhamos ser motivo de escândalo e tampouco de esfriamento espiritual.
Muitos de vocês, tanto aqui presente na igreja, quanto os que nos acompanham pelas mídias sociais, sabem que as pessoas estão sempre nos olhando. Muitos, como fizeram com Jesus, para o experimentar, e outros até por inspiração, né? Gostam de nos observar, e por que não? Não há pecado nenhum nisso. Agora, isso exige muito mais de cada um de nós, num comportamento adequado, de um cristianismo puro, de um cristianismo santo. Realmente, aí ser como Paulo falou: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E que nós venhamos a perseverar assim. Por último, a primeira epístola de João, capítulo de número 2, verso 9: aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. E aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Olha só. Então, se o amor de Deus está em nós, nós amamos o nosso irmão, não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então venhamos ter preocupação, primeiro, lógico, com cada um de nós mesmos, e depois também com aqueles que estão nos assistindo. Ainda agora o segundo parágrafo desse segundo tópico, humildade, escândalos e perdão, a exortação aos discípulos: olhai por vós mesmos, se aplica ao cuidado que devemos ter para evitar o escândalo, isto é, não servir de ofensa ou tropeço aos irmãos. E caso nos lembremos de que temos algo em que poderíamos escandalizar o próximo, humildemente buscar então a reconciliação. Por outro lado, quando é o próximo quem nos ofende, devemos instá-lo ao arrependimento e prontamente perdoá-lo, e não condená-lo, tampouco nos permitir o escândalo. O perdão é uma das aplicações do amor que mais ilustra a natureza divina desta virtude. Uma vez que só perdoa ao próximo as ofensas cometidas contra si, aquele que compreende que foi perdoado, numa escala infinitamente maior das suas próprias ofensas contra Deus. Irmãos, quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão, para quem é o maior benefício? Quem é o maior beneficiário dessa liberação de perdão? Eu que libero ou aquele que recebeu o meu perdão? Eu vou dizer para os irmãos que o maior beneficiário, irmãos, é quem libera. Porque quem libera perdão não fica atrelado àquela pessoa que o ofendeu. Porque hoje nós temos muitas pessoas cristãs doentes, com enfermidades da alma, porque ficam alimentando dentro de si alguma maldade, alguma coisa que recebeu de outra pessoa, uma ofensa, e aí fica alimentando aquilo dentro de si, uma ira, uma mágoa, uma tristeza, uma angústia, e retém o perdão. Quando nós entendemos a essência do que é o verdadeiro amor, e o perdão, como lido aqui e destacado para vocês aí no material, olha só, o perdão é que ilustra a natureza divina dessa virtude, que é o amor. Ora, irmãos, eu estou recebendo saúde, e aí não é só saúde espiritual, não, é saúde física, quando eu libero perdão. Então é muito importante que nós entendamos
a essência do amor e também do perdão ao próximo. Vou ler os textos aqui em referência. Começo com Mateus capítulo 5. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último cetil. Vou ler Gálatas, eu vou ler o texto de Gálatas e de Efésios, depois nós vamos ler na Bíblia. Eu deixei só a referência aí porque eu quero na Bíblia ler com vocês Mateus 18. Leio Gálatas. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, olha o que Paulo diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Afinal de contas, existe alguém aí que é super-homem? Somos? Não, nós somos perfeitos, nós não falhamos, nós não erramos. Então nós temos que usar de misericórdia, porque aquele que usar de misericórdia um dia também alcançará misericórdia. Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus perdoou, como também Deus vos perdoou em Cristo. Porventura nós vamos liberar alguma coisa da qual nós não recebemos? Não recebemos primeiramente o perdão para depois liberá-lo? E se nós recebemos, por que queremos reter conosco? Mateus capítulo 18. Abram a Bíblia em Mateus capítulo de número 18 e o verso de número 23. Vou ler, os irmãos acompanhem, que o texto por si só, irmãos, já é profundo e explicativo, né? Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar ao seu senhor, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo
tudo o que devia, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Que texto, irmãos! Alguém que devia um valor altíssimo foi perdoado pelo seu Senhor, e não pôde perdoar um conservo que devia, perto da sua dívida, era algo ilusório, e ele não conseguiu perdoar. Como alguém que recebe o perdão tamanho grande e não consegue perdoar uma pequena ofensa? Misericórdia. E olha a situação, vai chegar diante do Senhor, e Jesus aplica: assim vai acontecer naquele grande dia diante do meu Pai. Recebemos o perdão dos nossos pecados, e que dívida nós tínhamos com Deus. E às vezes nos aborrecemos dentro de uma congregação por causa de um olhar de um irmão. Nos aborrecemos dentro de uma comunidade de fé por causa de alguém que não apertou a nossa mão, que passou por nós, de repente com a cabeça quente, problemas, e não nos deu atenção naquele momento. Nós saímos murmurando e já marcamos o rosto dele ou dela, e já queremos depois devolver com a mesma moeda. Então nós precisamos refletir muito sobre esse texto aqui. Vamos seguir na nossa aula. Nosso terceiro tópico: amar o próximo é amar a Cristo. Mateus capítulo 25, verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estive na prisão e fosse ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu tive fome, não me deste comer, eu tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não visitastes-me. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amar ao próximo é amar a Cristo. Então, o material de classe nós lemos: a importância da prática do amor será claramente revelada na eternidade.
conforme ilustrada nessa última passagem da nossa lição. Naquele grande último dia, quando o Filho do Homem vier em sua glória, o testemunho mais notório dos salvos será o de não apenas conheceram, mas cumpriram o segundo mandamento, amando por obra e em verdade. Não é só de palavras, mas em obra e em verdade. Notemos que os fiéis aqui são celebrados pelo seu amor ao próximo e não pelo seu amor a Deus. Mas isso em nada confunde a importância de ambos os mandamentos. Ora, quem ama, irmãos, o próximo, logo ama a Deus, tem o amor de Deus no seu coração. Então é de muita valia, de grande importância o amor, então, ao próximo, na prática, vivendo isso na prática. Isso é importante. Então, notemos que os fiéis aqui são celebrados, então, pelo seu amor ao próximo. Ótimo. Antes destaca a íntima relação entre ambos os aspectos de uma mesma virtude divina. Primeiro, porque é o próprio Deus que nos manda amar uns aos outros, porquanto Ele nos ama. Em Jesus nós temos o exemplo de que devemos amar aqueles que Deus ama. Segundo, porque amando uns aos outros como Ele nos amou, seremos reconhecidos como seus discípulos, como aqueles que, amando uns aos outros, amam o próprio Deus. E terceiro, porque é mais fácil amar o próximo que podemos ver do que a Deus que não podemos ver. Então percebemos que como que muitos caem em contradição, muitas das vezes, em bater no peito que amam a Deus e às vezes aborrece o seu irmão. Ora, se este que eu estou vendo, eu tenho dificuldade para amar, estou vendo, contemplando fisicamente, como que eu amo a Deus? Digo, né, que amo a Deus que não vejo. Então as referências para nós aí de João capítulo 15, como o Pai me amou também e eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. A primeira epístola de João, capítulo 4, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Capítulo 5, verso 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. João capítulo 13, para mim dessas referências, o mais importante aqui, irmãos, para a gente destacar: um novo mandamento João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós agora uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, a epístola, capítulo 4, verso 20: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a que não viu? Mas quero destacar aqui, irmão, João 13,
o verso 34 e 35, quando Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Ora, por que novo mandamento? Já não existia aquele que nós já lemos, que ele colocou, por exemplo, de Deuteronômio, de Levítico na lei. E como está escrito na lei, que eu pedi para os irmãos destacarem, Jesus diz: amar ao próximo como a nós mesmos. Isso estava na lei: amar o próximo como a ti mesmo. Ora, irmãos, o amor que eu tenho para amar o meu próximo é um amor deficiente. Ele é deficiente. Por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade em amar o meu irmão, quando esse amor ele parte de mim mesmo, viu? Porque aí se me dá essa margem para escolher a quem eu quero amar. Não, eu quero amar esse grupo de irmãos aqui, ó. Esses aqui eu vou amar como eu me amo. Eu amo a mim mesmo e eu quero amá-los. Agora esses outros aqui não, esses aqui eu não sou muito simpatizante deles, então não os amo. Agora Jesus, ele vem em Mateus capítulo 13, naquela cena ali de lavar os pés dos seus discípulos. Ele olha para os seus discípulos e vai dizer: eu tenho um novo mandamento. E qual que é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros como a ti mesmo? Como a ti mesmo? Não mais. Vocês vão amar uns aos outros agora como eu vos amei. E como é que Ele nos amou? Com que amor que Jesus nos amou? Primeiramente podemos dizer que é um amor sacrificial. Sim ou não? Amor sacrificial. Um amor que se entregou. Ele nos amou até o fim. E que tipo de pessoa Jesus amou? Que tipo de pessoas que Jesus demonstrou o seu amor sincero, o seu amor verdadeiro? Irmãos, nós temos que ter dentro de nós verdadeiramente a presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sendo cheios do Espírito Santo de Deus, nós estamos cheios de Deus. Logo estamos cheios de amor. Amor não se aprende a amar. Amor simplesmente se... Eu não posso me esforçar para amar o meu irmão aqui. Não. Se eu tenho dentro de mim o verdadeiro evangelho, eu tenho dentro de mim o verdadeiro amor, que é o ágape, que é o amor de Deus. Então, olha, irmãos, transpiro, exalo esse amor verdadeiro e sincero. O mesmo amor que chegou até mim. Deus, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Logo, se eu tenho esse amor comigo, irmãos, não importa o que o meu irmão faça, não importa como o meu irmão ele vem agir contra mim. Isso não quer dizer que o meu irmão faça alguma coisa e eu simplesmente o perdoe e não fale. Não, o ideal é falar. Chega para o irmão, principalmente se ele vier ter com cada um de nós, né? E nós não vamos dizer assim: irmão, não tem problema, já passou, eu nem me ofendi. Não, fale sim, aponte o erro, aponte a falha. Por que não? Não, o irmão realmente me entristeceu, né, com a atitude, com o comportamento do irmão, porém eu perdoo a sua falha. É bom apontar, porque ele vai saber aquilo que realmente ele errou, para que não erre com o outro. Então é importante que se fale, mas se fale com sinceridade, com verdade, não com a intenção de apontar o erro, né, simplesmente de ser legalista, de ser religioso.
Então a nossa lição está tratando exatamente disso. Fuja da religiosidade, da aparência, daquela piedade falsa, mas que nós sejamos verdadeiros, assim como Deus foi verdadeiro para conosco, assim como Jesus, Ele é verdadeiro para conosco. Já imaginou se Jesus, Ele fosse nos abandonar pelas nossas falhas, os erros que cometemos contra Ele? Não, Ele não nos abandona. Por que vamos abandonar um irmão? Por que não vamos amar? Por que vamos escolher pessoas para amar? Então, o novo mandamento é amar o irmão, assim como Jesus nos amou. Então, quando nós pararmos diante de alguém que nos ofendeu, lembremos: eu ofendi muito a Deus e Ele me perdoou. Logo, o meu irmão é merecedor do meu perdão. O meu próximo é merecedor do meu perdão. Segundo parágrafo. A lógica desse argumento é que enquanto Deus é todo suficiente, não dependendo de nenhuma demonstração particular de nosso amor para com Ele, daí exigindo a devoção da totalidade do nosso ser, o amor pelo próximo se manifesta em atos particulares, como aqueles ilustrados nessa passagem, e não em uma dedicação integral exclusiva de Deus. E por último, porque Jesus, enquanto esteve entre os discípulos, era objeto desse amor visível, ou de obras, por assim dizer. Mas ausentando-se deles ao voltar para o Pai, não os desobrigou, mas antes apenas transferiu o objeto desse amor dele, mesmo enquanto fisicamente presente, para os próprios discípulos e fiéis, como sua representação física neste mundo. Está aí a igreja do Senhor. Somos igreja? Que tipo de igreja nós somos? Igreja institucional? Religiosos? Ou nós somos verdadeiramente membros do corpo de Cristo, da igreja espiritual, que é o corpo do nosso Senhor? Fazemos parte do corpo de Cristo. Ora, se somos parte membros desse corpo, logo a essência do corpo está em nós. E qual que é a maior? O amor. O amor. O amor sempre vai cobrir multidões de pecados. Irmãos, que nós aprendamos dessa lição, e os irmãos que são professores possam transferir isso para os seus alunos, explicar com clareza isso. Não existe uma sala de aula para ensinar a amar, não. A gente está aqui para mostrar qual que é a essência do amor, e mostrar que o verdadeiro amor, ele está no nosso entendimento. É necessário compreender que quanto mais nós amamos, nós estamos nos beneficiando fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e também beneficiando os outros da mesma forma e da mesma maneira. E sobretudo estamos agradando a Deus, e muitos estão olhando para nós e vendo: estes são verdadeiramente discípulos de Jesus, verdadeiramente cristãos. De modo que o maior desafio do Evangelho não são as perseguições, não é simplesmente fugir de pecados. O maior desafio de se viver o Evangelho é a sua essência, e a sua essência é o amor. Uma vez que nós vivemos isso, todas as outras que eu citei serão superadas, porque Deus está em nós, a graça de Deus em nós. Dessa forma, chegamos ao final da nossa lição de hoje. Na nossa conclusão, lemos: se amamos a Deus, que amemos também uns aos outros, e ao próximo como a nós mesmos.
para que assim a semelhança de Cristo Jesus, que amou o mundo e os seus até o fim, seja contemplada em nós, e o Pai seja glorificado naqueles que não apenas falam, mas vivem o amor de Deus. Nós não precisamos falar que amamos, nós devemos praticar, colocar na prática, no dia a dia. Então verão que nós verdadeiramente amamos. E qual que vai ser o maior momento disso? Quando se deparar com aquele que precisa da sua ajuda, que precisa do teu socorro, que precisa da tua compaixão, que precisa da tua misericórdia. Não nos esqueçamos disso. Nosso texto áureo: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Se nós amamos, irmãos, estamos cumprindo toda a lei. Romanos 13:8, né? Então aqui nós temos o sumário da nossa lição, uma introdução. Nosso primeiro tópico: quem é o meu próximo? O segundo: humildade, escândalos e perdão. Terceiro: amar o próximo é amar a Cristo. E a nossa conclusão dessa lição de número 4: Jesus e o amor ao próximo. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos, Ele lhes dê graça, para ministrar essa aula aí na sua escola bíblica. Amém? Deus abençoe. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora
na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.